Olá, curiosos! Boa noite, curioso! Boa noite, curiosa! Noite de quinta-feira é aquela noite daquele papo agradável com o Magalhães Júnior, que revela todos os bastidores da história da televisão brasileira. E olha, bastidores mesmo, não é isso, Maga? Boa noite! Boa noite, Marcelo. Boa noite, curiosa. Boa noite, curioso. Não é uma questão de ser fofoqueiro, né? Mas é de procurar trazer para aqueles que nos acompanham, né, um pouco do que está por trás das câmeras, né, na história da TV brasileira. É isso, então vamos para a vinheta de Magalhães Júnior. Na semana passada, vamos rememorar o programa da semana passada, né? Nós começamos aqui fazendo uma brincadeira, que o tema era o humor dos três patetas. Eu brinquei com o Maga, falei, puxa, Maga, tá faltando um aqui, né? Nós só somos dois patetas, tá faltando um. Aí o Maga falou, não, tem o terceiro pateta que está escondido aqui, que é o Nestor, que faz todo o trabalho de captação, né, da nossa conversa, para depois ser editado, para ir para o ar, mas o Nestor não aparece, é o nosso Lombardi. Ele não aparece, está escondidinho. Isso, né? Acabou as pessoas comentando no chat, mostra o Nestor, cadê o Nestor? Não, gente, não é assim, não é assim que funciona. A gente vai criar mais suspense. Mas, ao mesmo tempo, isso deu uma ideia para o Magalhães. Deu uma ideia, porque o Magalhães está aqui toda semana, toda quinta-feira, falando dos atores, das atrizes, dos comediantes, falando dos cantores, né? Já falamos dos roteiristas, diretores, né? Todo um pessoal que a gente conhece a carinha, né? Ouve falar com mais frequência, mas a televisão não é só isso, não, gente. Não é só isso. Não é, Maga? Tem muita gente por trás das câmeras fazendo um trabalho muito importante. Exatamente, Marcelo. E foi por isso que hoje nós vamos falar daqueles profissionais que são tão importantes quanto aqueles que se posicionam na frente das câmeras. Nós vamos falar de alguns profissionais e de algumas funções de gente também muito importante na história da TV brasileira que fica atrás da câmera. Isso. E como você sempre faz, esse é um trabalho que tem gente fazendo há anos, mas nós vamos falar também até dos pioneiros, né, que estão por trás das câmeras desde o início da televisão, né? Marcelo, porque é assim, quem está aqui hoje trabalhando na televisão, né, é porque lá atrás alguém abriu o caminho. E os que estão aqui hoje, vamos dizer assim, são mais fáceis de serem pesquisados, porque a internet está aí, né? O material está mais fartamente disponível. Agora, aquele pessoal pioneiro é mais difícil. Então, eu acho que é legal falar, inclusive, de como se processava a televisão naquele tempo e que estava se descobrindo ainda como era aquele meio, né? Então, foi por isso, como são várias também as funções atrás da câmera, eu escolhi 5 delas. Não se trata de ser mais importante ou menos importante, apenas escolhi 5 para podermos falar aqui. Então vamos lá, a gente vai começar por onde? Bom, a gente vai começar com aquela função daquele que faz a imagem chegar à casa, né, a nossa casa, através do equipamento primordial da televisão, a câmera. E quem opera a câmera é chamado de cameraman ou operador de câmera. Isso é uma coisa muito mais comum até. A importância do cameraman ou do operador de câmera é fundamental. Tanto é verdade que um dos mais famosos diretores de televisão, o José Bonifácio Sobrinho, o Boni, foi cameraman.
E o cameraman é aquele que, no início da televisão, por exemplo, filmava os produtos a serem anunciados, ele enquadrava o produto e a beleza da garota propaganda num anúncio ao vivo. O cameraman ele faz parte até hoje da apresentação de qualquer programa, né? Faz parte dos lances de uma partida esportiva. É ele quem levava e leva até hoje a emoção de uma novela. Ele está presente em cena, mesmo sem estar na cena. Eu queria citar aqui o nome de alguns pioneiros, camerasmen, pioneiros, né? O Geraldo Milagres, olha o nome, Geraldo Milagres, da TV Paulista, o João Marinoso, da TV Tupi, o Ernesto Ferrari, da TV Tupi, o João Macedo, da TV Paulista. E, Marcelo, no Rio, tinha o Pedro Mairink, que no final dos anos 50, início dos anos 60, ele era operador de câmera da TV Rio, mas em alguns programas ele participava como comediante. Então ele entrava em cena, fazia sua participação e depois voltava à sua função de operador de câmera. Uma coisa sensacional, né? Ô, Maga, e esses operadores de câmera, eles eram tão importantes quanto você falou, a ponto daquelas revistas de televisão, por exemplo, destacarem os personagens, falarem deles, assim? Ah, sim. Tanto é que eu tenho até calo, né, nos dedos de folhear revista antiga, né? Eu encontrei numa revista a intervalo de 1963, o ano que essa revista foi lançada, eu encontrei alguns exemplares onde havia uma seção escrita pelo operador de câmera Jaime Lee, e essa seção chamava-se Memórias de um Cameraman. Olha só que barato. Bom, mas homenagem, homenagem, claro, mas a gente quer histórias curiosas também agora das funções, né? Olha, Marcelo, tem uma história que ela não é nenhuma novidade, porque ela já foi narrada várias vezes. Mas quando a história é boa, vale a pena ser narrada novamente, né? E ela envolve um cameraman e envolve também dois nomes, vamos dizer assim, mais recentes da história da TV brasileira. Um é o apresentador Otávio Mesquita, né? E o outro é da atriz e também apresentadora Cristina Prochaska. A gente está falando ali dos anos 80, que foi quando, inclusive, o Otávio Mesquita começou em televisão. Era comum a transmissão de bailes de carnaval. E era comum, principalmente, transmissão de bailes de carnaval depois da meia-noite, né? Uhum. E era muito comum aparecer aquelas moças ali um pouco mais, digamos assim, sensuais, tal, etc, etc, etc. E num desses bailes, coisa assim, já alta madrugada, né? Era ao vivo, né? Não era gravado. É óbvio, né? E na TV Bandeirantes, já todo mundo cansado, porque pô, você está ali desde as 10 da noite, era mais ou menos umas 3 horas da manhã, o Otávio Mesquita e a Cristina Prochaska é quem estavam fazendo as entrevistas. Quem estava ali dançando no baile e tal, etc. E, pô, era final de noite, todo mundo cansado, cameraman cansado, porque provavelmente o cara já devia ter vindo de outros trabalhos, tal, etc. Está no final ali, então tá o Otávio Mesquita do lado de uma mesa e a Cristina Prochaska do lado de outra mesa. E, de repente, sobe uma moça de biquíni e começa a dançar. O diretor de TV, é ele quem dá a orientação para os câmeras, pediu para que o câmera se posicionasse na moça, né? E o cara posicionou na moça, pegando-a de corpo inteiro. Aí, do nada,
ela tirou a parte de cima do biquíni, né? E aí coube ao Otávio Mesquita e a Cristina Prochaska dá aquela, né? Olha, nossa, a moça está com calor, tal, não sei o quê, né? Mas aí a moça, empolgadíssima, simplesmente arrancou a parte de baixo do biquíni. Ele ficou nua. E tem um termo muito usado pelos operadores de câmera e pelos diretores de imagem, que você pode falar dá um close, que é quando a câmera se aproxima, ou fecha em, né? Não, fecha no Marcelo, dá um close no Marcelo. Quando a moça tirou a parte de baixo do biquíni, o diretor de imagem falou para o câmera, fecha na Prochaska, na Cristina Prochaska, Na apresentadora. na apresentadora. Só que aí o câmera, cansado, com sono, né? A palavra, o termo, o sobrenome Prochaska é meio complicado. E isso fez com que o operador de câmera simplesmente desse um close ali, digamos, nos pelos pubianos, né? Uhum. E é uma coisa terrível, né? Porque você não tinha muito como fazer e fala, não, abre, significa se afasta, né? Aí ele afastou, agora fecha na Prochaska. E ele foi de novo ali na moça, nossa, foi terrível, né? Mas é uma das coisas que o câmera, histórias de cameraman, que são muitas, mas essa é uma que é antológico e por isso que vale a pena sempre ser repetida, né? Bom, e vamos aproveitar então, você acabou de, assim, não resta dúvida da importância do cameraman, né, pelo tudo que você falou, mas você citou agora, né, nessa história da Cristina Prochaska, o diretor de TV, que é outro personagem também de bastidores fundamental ali, né, Maga? Que é a pessoa que está vendo todas as imagens, vai decidir o que vai. Fala você, vai, vamos falar do diretor de TV. O diretor de TV é aquele profissional que trabalha numa central e ele tem a plena visão do que cada uma das câmeras está mostrando. Uhum. Naquele tempo, eram 3 câmeras. Isso quando as 3 funcionavam, né? Que em geral pifava uma, ficava com 2. Então ele tem até hoje a visão do que cada cameraman está mostrando e é ele quem orienta o operador de câmera sobre o enquadramento. É ele quem decide qual imagem de qual câmera vai ao ar. E como ele trabalha ali com os botões, muitas pessoas chamam a mesa que ele opera de mesa de corte, né? E vários diretores, sobretudo diretores de novela, os pioneiros, além de determinar o clima e a movimentação de cena, intenção dos diálogos dos personagens, esses diretores preferiam eles mesmos irem para a chamada mesa de corte. E vários diretores de TV, pioneiros, começaram como cameraman. Então, eu queria citar aqui alguns que são saudosos, o Cassiano Gamos Mendes, o Antonino Seabra, com quem eu tive o prazer de trabalhar, o Luiz Galon, o Davi Greenberg, com quem eu também trabalhei, o Geraldo Vietri, o Dionísio Azevedo, e alguns que ainda hoje estão aqui entre nós, né? Por exemplo, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o Tuta, que era dono da Rádio Jovem Pan, o Newton Travesso, né? Que, por exemplo, foi ele quem dirigiu os festivais da Record. Salvador Tredit, o Dodô, quem, como você e eu, se lembra do Desafio ao Galo, o jogo de várzea, que era transmitido pela TV todo domingo de manhã, a coordenação, o diretor de TV
que selecionava as imagens era o Salvador Tredet. Ô, Maga, eu fiquei com uma dúvida, né? Porque você está falando do espaço, né? Da salinha, onde tem esse corte, né? Onde estão as câmeras. Isso tem o nome de suíte, né? Que é conhecido lá fora como suíte. E essa pessoa que fica ali apertando os botões, câmera um, câmera 2, abre, fecha, tal, é o switchman. Por que que no Brasil, se tantos termos em inglês pegaram, a gente chama de diretor de TV? Olha, Marcelo, por pesquisa, eu acabei verificando que o primeiro, digamos, switchman da TV brasileira foi o Cassiano Gabus Mendes. E o Cassiano, ele também foi pioneiro quase em tudo, né? Porque quando a TV Tupi foi inaugurada, a pioneira, ele também era o diretor artístico da emissora. Então, na verdade, ele foi o primeiro quase em tudo. E por ser o diretor artístico e também operar a mesa de corte, selecionar as imagens de câmeras, ele acabou sendo chamado de diretor de TV. E o termo pegou. E está aí até hoje, diretor de TV, em homenagem ao Cassiano Gabus Mendes. Bom, eu sei que os diretores de TV, né? Eu trabalhei algum tempo em televisão e sei que eles ficam naquele espaço pequenininho, né? Escuro. Às vezes, em algumas transmissões, tem o caminhão, né? O a van que fazem, eles trabalham dentro. Parece naqueles filmes de espionagem, aqueles caras ficam ouvindo, colocam os microfones no lugar escondido, eles ficam ouvindo. Então, sempre longe do sol, num lugar pequenininho, apertado. Mas mesmo assim, Maga, tem alguma história curiosa para contar dos diretores de TV? Olha, tem uma que é simplesmente sensacional. O Dionísio Azevedo, ele dirigia os atores, dirigia as cenas, mas ele também era o diretor de TV, ou seja, ele ia para a mesa de corte numa novela que eu não me lembro qual é. E ele cismou que ele queria um poleiro no, numa, no estúdio e que ali tivesse um papagaio. E a produção falou, pô, mas Dionísio, papagaio não é fácil. Ele fala, como não? Que é isso? Né? Vai, acha aí um papagaio, põe aqui, porque papagaio é legal, eu quero um papagaio. Bom, aí a produção foi, arrumou um papagaio, puseram o papagaio, só que o papagaio não falava. O papagaio parecia mudo, só prestava atenção, né? Aí lembra até a famosa piada, né, do cara que compra é vendido para ele uma coruja, como se fosse papagaio, e ele fala, ele não fala, mas presta uma atenção, né? Mas isso é piada. E aí, tá bom, papagaio não fala, até que o papagaio sempre em cena, né? Porque era novela. É um capítulo, outro capítulo, outro capítulo, até que um dia ele está ali, vai começar a gravação, ele está no suíte, ele fala, atenção, luz, câmera, ação, começa a gravar a cena, daqui a pouquinho alguém fala, atenção, câmera. Aí o Dionísio tem um botãozinho chamado talkback, que é com que ele se comunica com o estúdio e fala, pô, quem é que falou aí? Vocês não estão vendo que a gente está gravando? Cara? Para com isso. Aí o pessoal lá no estúdio falou, Dionísio, ninguém falou nada aqui. Bom, vamos lá de novo. Atenção, luz, câmera, ação. Começa a gravação, a cena, daqui a pouco alguém fala, gravando. Olha, isso se repetiu umas 4 ou 5 vezes. Ele parava a gravação e ele ia ficando cada vez mais bravo, né? Até que na quinta vez, bom, a luz, câmera, ação, tá? Eu começo a gravar e vem a voz e fala, gravando. Aí ele largou tudo, ele desceu, ele foi para o estúdio, disse que ele chegou no estúdio, mas muito puto da vida, né? Ele falou, pô, vocês estão brincando, vocês sabem que oração? Nós já entramos pela madrugada, né? Tem gente aqui que toma ônibus, que não vai conseguir ir para casa. Caramba, todo mundo quieto, né?
ninguém fala nada. E ele dando o maior esporro ali no povo, todo mundo quieto, aí, de repente, ouve-se a voz, gravando! Aí que viu-se que quem falava era o papagaio, porque o papagaio, o que ele mais ouvia era gravando, gravando, gravando. Quando o Dionísio descobriu, falou, pega este filho da puta deste papagaio e tira ele da cena. Eu não quero mais papagaio aqui. E aí o papagaio teve abreviada a sua carreira artística. Ele ia ganhar o troféu imprensa, esse papagaio. Ele era muito bom. Outro troféu prensa, né? Ô, Maga, vamos continuar falando, né? Você falou da importância do cameraman, obviamente. Né, a imagem na televisão é uma coisa muito importante, mas o áudio também é, né? O som. Se eu desligar o nosso microfone aqui agora, por exemplo, né, a gente não vai se entender. E a mesma coisa hoje na TV, as pessoas querem essa sensação do áudio com uma bela imagem, né? Uhum. Vamos falar desse profissional que zela pelo áudio, zela pelo microfone. Microfone, aliás, que na televisão tem apelido até, né? Na verdade, microfone em televisão é microfone, mas o apelido acabou sendo incorporado a partir de algo que se usa para poder colocá-lo em cena, né? Ou colocá-lo no estúdio ou no palco. Na verdade, o microfone que capta a fala, a música, até mesmo um som proposital em cena, ele fica numa haste metálica. E essa haste é chamada de boom. E, assim, fala-se muito do boom como se fosse um microfone. Mas, na verdade, o boom é a haste que se sustenta o microfone, né? Esse microfone é direcional, ou seja, ele capta somente o som daquilo que está na sua direção, que é para evitar, por exemplo, pegar algum ruído, Algum papagaio, né? algum papagaio, né? Essa haste, esse boom, a haste pode ser longa, ela fica fixa num tripé sobre rodinhas, ou ela pode ser menor, precisando ser, por exemplo, segura ali com duas mãos. E o profissional que cuida do boom é o boom man. É um nome Que legal. original, meu, que original. O boom man, ele precisa saber posicionar o boom, que é a haste, de tal forma que ela capte o som e, ao mesmo tempo, ela fique invisível na imagem. Quer dizer, você não perceba que tem um microfone ali, né? Por exemplo, o saudoso russo Antônio Pedro de Souza e Silva, que nos últimos tempos foi assistente de palco na TV Globo, ele foi um dos primeiros boom men da televisão brasileira. E o boom man, ele é orientado pelo diretor de TV sobre o seu posicionamento no palco ou no estúdio. Dá até para a gente lembrar que não dá para esquecer do Costinha, né? E do Zé Bonitinho, que pedia para que o microfone descesse, que era, no caso do Costinha, ele falava Má! Né? E o Zé Bonitinho cantava aquela sua música tradicional, I have thousand women, tal, etc. Era fantástico, né? Mas eu imagino o seguinte, que além de saber disso, acho que você quer saber alguma história de Boom Man, quer não? Sim, porque fazendo TV, eu já participei de muita gravação com o Boom, né? O diretor de TV, o Boom Man, toma o maior cuidado sempre, porque às vezes é uma questão de milímetros ali para, né, para vazar dentro da imagem, né? Vazar é o aparecer Sim. não sendo de propósito, sem Às querer. vezes até a sombra, né? A sombra Aham. da haste, do boom, a sombra do microfone. Precisa tomar cuidado com tudo isso.
Então, e apesar de todo o cuidado, né, que todo mundo tem, às vezes acontece alguma barbaridade. Você deve saber de alguma, né, Maga? Olha, Marcelo, eu vou aproveitar. Ele não foi bom man, mas ele nos deixou semana passada. Eu queria fazer uma homenagem ao Elifas Andreato, um dos maiores artistas plásticos do Brasil. E eu tive o prazer de trabalhar com o Elifas num programa infantil no SBT, que era comandado pela Simoni. O programa chamava-se Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Simoni. E na época, eu tinha acabado de deixar o magistério, né? Professor de química, físico-química, e tal. Então eu lembrava de muitas experiências que dava para fazer em estúdio. Eu não lembro qual foi a experiência que eu bolei para que fosse apresentada, mas era alguma coisa que dava espuma, eu não lembro, ou era como é que funcionava um extintor de incêndio, era alguma coisa assim. Agora eu estou lembrando mais ou menos. Mas foi uma coisa que era gravado, né? E com a presença de crianças no palco, bastante crianças no palco. E a Simone ali empolgada, os personagens que faziam parte do programa também ali vendo o resultado. O Boom Man, ele ficou tão empolgado vendo a cena que ele começou a se aproximar cada vez mais. Ele, ele não entrou em cena, mas o Boom entrou. E aí teve que parar a gravação. E aí o Elifas Andreato, que estava na, naquela carreta, como você acabou de falar, né? Vendo a imagem, teve que parar. E a gravação, ele apertou o talkback, quer dizer, todo mundo lá no estúdio ouviu o que ele falou, e ele disse assim: Ô, Boomman, caramba, tira o boom daí, tira o boom daí. Um cacófato, né? E as crianças no palco ouviram e começaram a rir, e aí começaram a gritar em coro: tira o boom daí, tira o boom daí, e você não conseguia retomar a gravação, porque cada vez que falava gravando, eles começavam: tira o boom daí, tira o boom daí. Pô, foi uma coisa sensacional, né? É uma dúvida. Quem falava gravando era o Elifas ou aquele papagaio do Dionísio Não, lá não era atrás? nenhum dos dois. Quem falava gravando era um diretor enorme. Ele tinha quase 2 metros de altura, por quase a mesma medida de largura e profundidade, e por isso o apelido dele era Huguinho, né? E o Huguinho era quem dava o toque do gravando, mas foi difícil gravar, porque cada vez que começava a gravar, a garotada tira o bom daí, tira o bom daí. Foi sensacional. Vamos lá, Maga. Então, a quarta função agora. Você falou que ia homenagear cinco, né? Agora é a quarta. Qual é? Bom, a quarta função é daquele que tem a técnica e a visão artística, né? Seja para um ambiente fechado, tipo palco, ou um ambiente um pouco fechado, mas um pouco mais restrito, tipo estúdio. Ele tem a técnica e a visão artística de criar os cenários, né? Tanto para teledramaturgia, para telejornalismo, para um talk show, é o cenógrafo, né? E um dos pioneiros em cenografia foram o Alexander Korovachik, ou Korovachik. Nós já falamos dele aqui, até porque eu tenho um troféu aqui em casa que foi otorgado a ele, e eu encontrei num sebo, não, numa feira de antiguidade, e acabei comprando. Mas também tivemos alguns outros cenógrafos, como, por exemplo, Rubens Barra, com quem eu trabalhei na TV Bandeirantes, depois trabalhei também no SBT, o Renzo Forcenigo, o Hélio Munhaine, o Horácio Esquivel. Bom, deixa eu aproveitar então também nessa onda, né? Eu não sei se é mais difícil ter problema com cenógrafo ou não, mas
Tem alguma história curiosa de cenógrafo, de cenografia, alguma para contar assim, Maga? Olha, tem, assim, não aconteceu diretamente com a cenografia, né? Mas o cenógrafo é quem livrou a barra do que aconteceu. Nós já falamos aqui no Quem Te Viu, Quem Te Vê, de um programa de entrevista que unia entrevista, música, né? Que era na hora do almoço, aos sábados, ao vivo, chamado Almoço com as Estrelas. Aqui em São Paulo, na TV Tupi, era comandado pelo Ayrton Rodrigues e a Lolita Rodrigues. E chegou uma época, e já no final, na metade dos anos 70, principalmente, que a TV Tupi estava com vários problemas financeiros e atrasava muito o pagamento dos funcionários, né? E coisa assim de 4 meses, 5 meses não era fácil. E o pessoal continuava trabalhando por amor à arte, mas sofria muito com a falta de pagamento. E o almoço, no almoço com as estrelas, obviamente, era um almoço com personalidades do mundo artístico, esportivo, político, né? Quem servia o almoço era um famoso restaurante de São Paulo chamado Fazano. Então, era uma mesa farta, era uma mesa contínua, mais ou menos no formato de um L ou um U, né? E o Fazano colocava ali o que havia de melhor, e normalmente no centro ali da mesa principal um grande peru a ser servido, né? E no início do programa o Ayrton Rodrigues e a Lolita sempre falavam que aqui o almoço ou, né, com tudo de melhor trazido pelo restaurante Fazano, e os câmeras detalhavam ali. Haviam garçons cedidos pelo Fazano, que ia destrinchar o peru, tal, etc, etc. Até que um dia, pouco antes de começar o programa, vem um contra-regra e avisa: olha, gente, roubaram o peru. Apenas isso. E o programa estava para entrar no ar, ao vivo. Como é que você vai conseguir um outro peru? Né? Roubaram o peru, roubaram. Não sei se é porque alguém estava com fome ou foi só de sacanagem, né? Uma retaliação aos atrasos de salário. E aí o que faz? Caramba, o pessoal do Fazano está aí, daqui a pouco vão entrar os convidados, tem que ter o peru, né? E aí foram na cenografia. E aí o cenógrafo produziu um peru falso, um Turk News, né? Hoje tem o fake news, ele produziu um Turk, perdão, um Turk fake, Isso. um peru falso. Só que não podia ser gravado, não podia ser cortado, né? Uhum. Ele fez, e parece que foi com jornal, papelão, e ainda deu uma pincelada com mel tal, para ficar com aspecto de peru mesmo, e aí colocava umas folhagens ali em volta, né? Da própria salada, né? Tipo alface e tal, etc., para dar. Mas olha, não pode cortar. Então, colocaram ali em cena, entraram os convidados, entram os garçons, e cada vez que um garçom se aproximava para destrinchar o peru, alguém chegava e falava: não, 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 deixa para depois, espera um pouquinho, o programa correndo já, né? E não, só o pessoal mesmo ali, contra a regra, o Ayrton, a Lolita, tal, etc., é que sabia, nem os câmeras sabiam. E eu fico imaginando o convidado, né? Aquele Você cara, queria um pedacinho de peru, por favor? aquele que sentou ali em frente e falava: não, quando é que vão cortar esse peru? E foi o único programa em que
o peru não foi cortado, mas livraram a barra. Quem livrou a barra foi um cenógrafo que apresentou ali o turkey fake, né, em cena. Bom, vamos falar da última profissão dos bastidores da TV. E você, mais uma vez, citou aí um personagem importante que a gente acha que o cara é sempre do contra, né? Mas não, é porque o nome dele é esse, né? O nome da profissão dele é esse, é contra-regra. Então é aquele cara que faz tudo ao contrário, né? Tem uma regra, eu vou fazer o contrário. Não é nada disso, né, Maga? Não, não. E esse personagem veio do rádio, né? E também do teatro e do cinema. Mas no rádio, principalmente, o contra-regra era aquele profissional responsável por criar toda a parte sonora, principalmente nas radionovelas, né? Abrir e fechar de porta, fazer o som do trote de um cavalo, né? Alguns faziam com duas metades de coco, né? Uhum. Fazia com dois desentupidores de pia, criar o som de tiro, criar o som da mata pegando fogo. Eu pegava ali o papel celofane e ficava Certo. amassando assim no microfone para parecer que estava pegando fogo. Exatamente. E Contra-regra. na televisão, o contra-regra é o profissional responsável por todo o material que é usado em cena, seja em teledramaturgia, telejornalismo, talk show, né? Então, quem coloca ali aquele, vamos dizer, o personagem na novela tem que abrir a gaveta e pegar uma carta. Quem coloca a carta ali tal, é o contra-regra, né? O contra-regra é que cuida do vaso telefone que vai ficar ali e compor ali a estante que está lá atrás, tá? Isso numa novela, né? Por exemplo, na Praça é Nossa, os personagens entram para contracenar com o Carlos Alberto, então é o contra-regra que é o deputado tem que entrar com a mala 007, tem que entrar com a nota pendurada aqui, tá? É ele quem cuida de todos esses detalhes, né? E eu trabalhei com vários contra-regras, eu quero citar um que com esse eu quero parabenizar e homenagear todos os contra-regras. Esse contra-regra, eu tenho uma saudade muito grande dele, é o Ireno. Foi um contra-regra sensacional ali do SBT. O Maga, apoiado, né, nessa homenagem ao Contra-Regra, é um cara que tem muitas funções, é um trabalho enorme, né? É ele que tem que colocar lá, como você falou, o envelope na gaveta, a arma não sei aonde. Agora, deve ter história de contra-regra que esqueceu de pôr, né? Sei lá, na TV ao vivo, por exemplo. Agora vamos fazer. Mas esqueceu de colocar alguma coisa essencial para a cena. Deve ter alguma história assim, né? Sim, né? Esqueci de colocar a espoleta no revólver do mocinho, né? O cara vai. Bom, eu queria citar duas histórias, né? Uma delas também já foi contada algumas vezes, que envolve Lima Duarte e o Dionísio Azevedo, e o contra-regra está nessa situação. Era uma novela original do Péricles Leal. O Lima Duarte era um cangaceiro que tinha sido acusado de trair o cangaceiro Mor, o Antônio Silvino, que era o personagem do Dionísio Azevedo. Então, com raiva, o Dionísio, personagem do Dionísio, iria matar o personagem do Lima Duarte. E aí aquela cena, né, tensa, o Dionísio puxa o revólver, aponta e falhou. E tec de novo e falhou. E não se sabe, ou não se sabia, se o contra-regra tinha esquecido de pôr a espoleta ou se pôs uma espoleta já vencida. O fato Uhum. é que ele tinha que matar e não conseguia, né? E aí o Dionísio, né, cara de muita experiência, joga o
o revólver e fala: safado, o revólver falhou, mas você vai morrer na base da faca. E puxa a faca, só que só tinha o cabo da faca. Porque não havia necessidade, pelo menos contra-regra, pensou que não houvesse necessidade de colocar uma faca. Ele colocou só o cabo, ele puxou e aí ele viu que só tinha o cabo. Ele falou, mas não é possível. Aí jogou o cabo, né? Ele já estava bravo, mas mantinha o personagem. Algum cabra aí me deu uma arma. E não tinha nenhum cangaceiro armado, porque todas as armas que eles estavam carregando eram de madeira. Não dava para dar tiro. Uhum. E aí tinha que acabar a cena, que o Dionísio falou, você não vai escapar. Diz que ele juntou os dois dedos como se tivesse algum punhal, alguma coisa, e enfiou os dois dedos na barriga do Lima. E o Lima teve que se curvar e fazer o gesto de quem tinha sido alvejado, gemer e cair no chão. Então, o Nossa. Lima foi o primeiro sujeito na TV brasileira a morrer de dedada, né? Muito louco, muito Causa louco. de uma falha de, talvez não tenha sido falha do contra-regra, mas uma falha de contra-regra. Mas, Marcelo, eu queria rapidamente citar um outro caso, que aí sim teve o contra-regra em cena, e é uma coisa sensacional. Nós falamos aqui, num dos primeiros programas do Quem Te Viu, Quem Te Vê, nós relembramos uma série que fez muito sucesso, final dos anos 50, começo dos anos 60, que era o Bat Masterson, Uhum. né? Ali com o seu Cartola, fraque, bengala, interpretado pelo ator Gene Barry. E o sucesso foi tão grande que conseguiram trazer o Gene Barry para o Brasil. E fez-se alguns shows com ele transmitidos ao vivo. E no primeiro show transmitido ao vivo aqui em São Paulo, pela TV Record, fez-se um ensaio. Obviamente, tinha uma cena num salão, isso ao vivo. Essa cena num salão iria rolar uma briga, o Bat Masterson estava ali. No meio da confusão, ele dava uma bofetada no intruso. E o ensaio foi feito com um comediante chamado Chocolate. Uhum. Tudo bem, tal, etc. Só que na hora não, né? Um pouco antes do programa ir para o ar, o Chocolate ligou para a emissora dizendo que ele estava se sentindo muito mal e que ele não podia ir. Então, o diretor do programa pediu para o contra-regra. Esse contra-regra chamava-se Mirabelli, Armando Mirabelli, que ele participasse da cena. Ele falou da briga, mas ele esqueceu de falar da bofetada. E o Mirabelli não tinha participado do ensaio. E aí você imagina, teatro, teatro lotado, transmissão ao vivo, lotado, crianças e adultos, os responsáveis pela criança, aquilo abarrotado, né? E começa o show, tal, etc., ao vivo, e vem a cena do salão e começa a briga. Aí vai o Bat Masterson e dá a bofetada no Mirabelli. Porque o Mirabelli não sabia de nada. E ele era um cara meio esquentado e não teve dúvida. Ele ficou puto e deu um soco no Bat Masterson. Olha que louco. O Bat Masterson se espantou, mas também ficou puto e devolveu o outro soco e virou uma briga mesmo. Aí entrou a turma do deixa disso. Agora, como se isso não bastasse, existe em teatro, em estúdio, mais em teatro, tiras de madeira que são chamadas de bambolina, que é onde você apoia cortina, apoia adereços que vão ficar suspensos. Uma bambolina começou a pegar fogo durante a briga do Mirabelli
com o Bat Masterson. E aí entra o pessoal, o show ao vivo, né? Presença de público, entra para tentar apagar o fogo. E a briga rolando, o fogo comendo, mas aí conseguiram apartar a briga e apagar o fogo. E o público pensou que tudo isso fizesse parte do espetáculo, levantou e aplaudiu de pé. Nossa. Então, o Mirabelli e o Bat Masterson foram aplaudidos em pé por uma cena que não estava no programa. E olha, né, Maga, como o mundo mudou, né? Isso aí, anos 1960, né, pelo que você contou, numa transmissão ao vivo, as pessoas vão lá, troca tapa, soco, né? E hoje isso não acontece mais. Isso acabou na televisão. Você não está mais vendo isso. O mundo Se vive em paz. acontece isso, corta, né? Né? Não, Olha até só. amanhã. Agora não acontece mais isso na televisão. Alguém vai lá e dá um tapa na cara do outro. Acabou, mudou Não, muito. não Mudou muito. existem mais Mirabelles, né, É, que façam isso. é isso. Bom, Maga, então, hoje prestou uma grande homenagem a 5 das inúmeras funções por trás das câmeras, né, incluindo o cameraman. Uma homenagem muito bacana, com histórias maravilhosas. São essas histórias que nós celebramos aqui todas as quintas-feiras. E fica o convite para você, curioso, curiosa, acompanharem a gente às quintas aqui e aproveitarem também para olhar no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, que todos os 76 programas anteriores estão todos guardadinhos lá. Então, o Maga falou aqui do Batmasterson, aí você está assistindo e fala assim, nossa, que saudade do Batmasterson, eu queria tanto relembrar. Tem um programa inteiro para o Batmasterson. É só entrar nas playlists do canal, procurar o Quem Te Viu, Quem TV e divirta-se. E detalhe, o Mirabelli não está nesse programa, para a sorte do Bat Masterson. Né? E é isso. E sábado, agora, no próximo sábado, tem um trechinho desse programa também no Olá Curiosos, que começa às 10 da manhã e você é o nosso convidado. E não vá embora sem deixar o seu like, seu joinha aqui embaixo. Se você ainda não acompanha o nosso canal, não segue o nosso canal, por favor, inscreva-se também e coloque ali, ative a sinetinha para receber sempre notificações quando alguma coisa nova entrar no ar. E quinta que vem estou de novo aqui com o Maga, certo, Maga? Certo, estaremos aqui, sei lá, trazendo quem, mas sempre uma surpresa. Eu sei. Você vai fazer um programa inteiro dedicado ao papagaio da TV Tupi. É isso. Tchau, Maga. Tchau, Marcelo. Tchau, pessoal.